Falei para você que era rapidinho, 1 minutinho, a gente já voltou com um assunto muito gostoso. Você achou que é comida, alimentação? Você que ainda não viu os outros blocos? Não, é dinheiro, numerário, dinheiro. E a gente está falando sobre a questão digital e analógica do dinheiro. E justamente agora, depois de a gente ter conversado, né, Karine, muito sobre as operações como um todo, chegou a hora de a gente falar de futuro, né? Perfeito. Por mais que a gente disse, o dinheiro não morreu, e ficou muito claro, quem assistiu os 2 primeiros blocos, e se você não assistiu ainda, volta lá, pega os nossos canais, assiste essa entrevista, entende um pouquinho mais dessa questão das transações digitais, da questão analógica. Existem muitos Brasis dentro do Brasil, que a gente vive numa bolha, e a gente não sabe que existe, foi bem legal, a gente esclareceu muito bem. E o futuro? Por mais que a gente saiba que o dinheiro ainda existe, você falou de 70%, existe um caminho digital, sem dúvida, né, que está acontecendo, e esse caminho digital entende-se uma curva aí, talvez para baixo no uso do dinheiro, talvez para cima no uso digital, conexão em alguns outros lugares, etc. Mas claro, como você falou muito bem, pega a própria Noruega que você citou, países nórdicos, que já são super estabelecidos e que o dinheiro continua existindo. Exato. Né? O que a TecBan, que é a marca do produto Banco 24 Horas, vamos chamar assim, o que vocês pensam para o futuro no atendimento? É abrir cada vez mais os Atmos ou outras ferramentas compactas? Você acha que essa máquina maior que está aqui atrás, todo mundo está vendo, esse ATM, né, que é o que a gente fala de caixa eletrônico, esse sim tende a não existir mais? O que vocês estão projetando para os próximos 5 anos? O que está aquele bastidor da reunião de diretoria que a gente adora, né? Perfeito. O que está nesses bastidores para os próximos 5 anos? Acho que a gente tem que pensar em como racionalizar o uso desses equipamentos e como distribuir isso de uma forma inteligente que permita que a população ela seja bem servida, mas ao mesmo tempo que não onere tanto as operações dos bancos, da própria TecBan, enfim, como a gente garante uma operação que seja compartilhada o suficiente e bem posicionada o suficiente para que a população esteja bem assistida e a gente também consiga, de alguma forma, garantir que o acionista está sendo corretamente remunerado, e assim por diante. Hoje, a TecBan, ela é, como eu comentei, a empresa que concentra esses equipamentos fora de agência. Né? Mas existe um volume muito grande de equipamentos que hoje estão dentro de agências, dos acionistas da TecBan, dos clientes da TecBan, enfim. No passado, esses equipamentos, eles de alguma forma representavam algum diferencial competitivo. Né? Quando você tinha muitos equipamentos, o cliente poderia se interessar mais ou menos por uma instituição porque ele teria mais acesso. Localização ainda é um ponto super importante, mas será que a quantidade de equipamentos que a gente tem hoje no mercado, considerando que o número de transações e o volume de recursos que vai estar presente dentro dessas máquinas, é o melhor número que a gente tem? Será que não é uma ressignificação da agência do banco? Porque eu fico pensando assim, agora que você falou isso, o número de agências dos grandes bancos diminuiu. Exato. Isso é um fato. E na medida que diminui, você pega um Brasil que tem uma capilaridade, que precisa, aliás, de uma capilaridade para ser atendido muito grande. Então você diminui o número de agências, por consequência, você diminui o número de pontos de presença desses bancos. Perfeito. Não é mais negócio para um banco, possivelmente, e eu sempre olho os bancos nesse sentido até da questão imobiliária, né? Perfeito. Se eles estão diminuindo, puxa, não é mais negócio para eles. Porque não é falta de dinheiro para o banco pagar um aluguel de uma agência, mas não é mais negócio para eles. Só que ao mesmo tempo eles precisam estar presentes. Talvez é uma ressignificação do que é uma agência bancária. Total. Por meio dos Atmos e do ATM. Total. Faz sentido isso que eu estou A dizendo? gente já vê algum movimento nesse sentido, né? Então, se a gente parar para pensar, a maior parte dos bancos que têm agências hoje já está transformando essas agências, né? Aquelas agências que a gente conhecia enormes, com uma bateria enorme de caixas, de pessoas trabalhando, elas já filas não enormes. Filas enormes. Isso hoje já não existe tanto assim, né? Boa parte dos bancos hoje já oferece aos seus clientes salas de negócios, hall de negócios, cada um chama de um jeito diferente, mas basicamente onde ele tem uma equipe comercial, uma equipe que está ali para atender o cliente nas suas particularidades e um set de ATMs, né? E o cliente acaba se servindo do ATM, ele não tem mais ali a figura do caixa. Né? Então, isso faz com que... Isso é só um dos movimentos, né? E ele vem se intensificando ao longo do tempo. Como você disse, na medida em que isso vai acontecendo, algumas regiões vão ficando menos assistidas. Né? E a gente entra aqui como um player importante para justamente colocar esses equipamentos nessas regiões e garantir que aquela população ela segue sendo atendida pela instituição que ela escolheu ser cliente. Né? Não só esses equipamentos, mas como todos os outros menores. Né? A gente, durante muitos anos, só tinha esse equipamento que o nosso CEO
pessoa brinca que é o equipamento de 1,5 toneladas, né? Porque é mais ou menos isso que pesa um Eu ia falar, é real isso? É real, 1,5 toneladas, né? E precisa de todo um preparo para que você possa colocar um equipamento de 1,5 toneladas. Mas agora a gente talvez já não precise mais desses equipamentos em todos os lugares. Então, como eu comentei contigo que a gente vai lançar o ATM Lite, né? A gente tem as máquinas que são recicladoras. Então, gestão de parque, como a gente posiciona essas máquinas e garante que, né, o cliente possa sacar e receber. Né? Na verdade, o varejista possa sacar e receber. Não deixa de ser cliente, mas Exato. ele não é o cliente que saca. Exatamente. Como é que eu garanto que, eventualmente, uma população que está numa região mais remota, de difícil acesso, que ela também possa se servir sem que ela tenha um transtorno logístico para sua família. Mas tem um detalhe importante que eu falei dessa ressignificação, que é um princípio básico de marketing hoje que se fala muito. Marketing, que eu digo de todas as empresas, que assim, você precisa estar onde o seu cliente está. Ora, se você está diminuindo a sua presença física, número de agências, que você andava numa rua, numa avenida, você via vários bancos com as suas agências lá, isso está diminuindo por óbvio. Só que aí você ressignifica isso presente no lugar onde o seu cliente está fazendo compra, Exato. Você aumenta a tua presença, né, sem você ter problema com a diminuição de agência, né? Exatamente isso. E o Banco 24 Horas, ele cai como uma luva nisso, porque ele é um equipamento que permite que vários clientes de vários bancos também possam assistir. Então, quando você vê uma cidade, né, onde eventualmente só existe a agência de um determinado banco, mas você tem um Banco 24 Horas, né, o cliente de outras instituições, tem uma série de instituições digitais que são enormes no nosso país hoje, né, que tem uma representatividade incrível, né? A gente vê, enfim, bancos digitais com 100 milhões de clientes, 80 milhões de clientes, é muita 30 gente, milhões né? de clientes, é muita gente, né? Essas pessoas estão espalhadas, 100 obviamente. milhões de clientes, banco digital? Essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil todo e são clientes do Banco 24 Horas, estão associados ao Banco 24 Horas. Quando a gente vê clientes dessas grandes instituições digitais que estão presentes no nosso país, Nubank, C6, Inter, como você, eles usam 100% do nosso parque. Mas é interessante então você falar isso, porque se a gente parar para pensar como Banco 24 Horas, no sentido de ter os clientes agregados dos outros bancos, no sentido da funcionalidade, não sei se você tem aí de cabeça, se não tiver, tá tudo bem também. Qual o número de clientes que o Banco 24 Horas atende somando tudo isso? O Brasil inteiro. Eu consigo te dizer o número de cartões que passam pelas nossas máquinas, né? A gente transaciona 30 milhões de cartões, mais ou menos, por mês em cada um, no nosso parque todo. E a gente tem 30 milhões de cartões por mês. 30 milhões de cartões por mês. E aí pode ser mais de um cliente, né? Porque daí eu não tenho condição, eu não chego exatamente no indivíduo, né? Sim. Eu consigo ver. Vamos colocar pensando assim, não é usuário único, né? Exatamente. Né? E a gente atende hoje 170 milhões, né, de pessoas. Então, era esse número que eu queria chegar. É um volume 30 milhões de cartões utilizados por mês, 170 milhões de pessoas atendidas de alguma forma. Exatamente. Obviamente são números médios, não são números precisos, né? Então, assim, isso é muito relevante, né? É muito relevante. Hoje circulam no Banco 24 Horas 2,9% do PIB do Brasil no ano. Tá bom. Quase 3% do PIB do país faz parte das transações do Banco 24 Horas. Exatamente. E tem gente que acha que o dinheiro ia morrer, né? Exatamente. Você vê a pergunta lá do início, quando a gente chega aqui no final, amarrando tudo, como a gente está falando de um valor muito expressivo para a economia do país. É muito significativo. Muitas vezes esses equipamentos são a única alternativa que uma família tem, enfim, dentro da sua região. E a gente tem um orgulho danado de alguma forma, desempenhar um papel social também dentro do ecossistema financeiro. E como é que você enxerga nesse sentido, então, a questão do cartão físico, já que a gente está falando de futuro? O cartão físico, por exemplo, eu utilizo no meu celular. O meu cartão físico fica guardado para uma emergência. Você acha que também o cartão físico ele vai se ressignificar e até morrer para esses aparelhos? Ou ainda ele é mais utilizado, e aí talvez um dado novo aqui que eu não tenho, ou ele ainda é mais utilizado do que o celular? Você tem esse dado ou não? Ele é mais utilizado do que o celular dentro dos nossos equipamentos, sem sombra de dúvida. Agora, o que a gente tem, uma particularidade super interessante do Banco 24 Horas, é que a gente tem um sistema de biometria que foi desenvolvido por nós, né, que está presente no Atmo, está presente dentro, num ATM tradicional, que permite que o cliente se sirva desses equipamentos sem necessariamente ter um cartão presente.
né? E, obviamente, cada banco tem suas regras. Cada banco diz que pode sacar até X reais, se for via biometria, por questões de segurança e tudo mais. Mas, enfim, as instituições que já trabalham com biometria, né, elas acabam garantindo aos seus clientes um nível de segurança e um nível de acesso muito diferente através desses equipamentos. E o que a gente tem visto são instituições muito tradicionais investirem cada vez mais, porque a biometria, ela traz um componente de segurança muito importante. Ainda que, muitas delas, inclusive, ainda que se peça o cartão, pede para colocar o dedo, pede para colocar a palma, enfim. E você acha que tem uma questão cultural do brasileiro? Principalmente quando a gente pensa, e eu tô adorando esse papo quando a gente fala dos Brasis, que eu acho muito importante, né? Porque quando vem os empresários aqui, tô até me dirigindo a você de casa, a gente traz muitas questões que envolvem São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades. Quando a gente começa a descobrir esses Brasis, eu conheço bastante Brasil, viajo bastante Brasil, mas a gente se depara às vezes com algumas realidades muito interessantes. Você acha que é cultural do brasileiro ainda o uso do dinheiro? Eu acho que talvez sim, eu acho que Porque quando você cita assim, um pensionista, vai lá, ele pega, saca todo o dinheiro e ele usa. Você citou um outro caso de pessoa que tira o dinheiro, mas paga lá alguma coisa da escola do filho, paga todo o dinheiro. Em algumas regiões isso ainda é talvez cultural, né? Eu acho que sim, acho que tem um componente cultural que não acho que é uma particularidade do Brasil propriamente dito, mas as pessoas se sentem seguras em ter, né, em ter a posse. Segurar ali, né, o dinheiro. Em segurar, ali, né? Eu já ouvi algumas pessoas, normalmente as pessoas mais velhas, assim, que talvez sejam de uma outra geração, falando, pô, você vale quanto você tem na carteira, né? Você já ouviu isso? As pessoas falando isso? Essa expressão é bem conhecida. Então, eu acho que existe, sim, uma cultura de se usar o dinheiro, uma segurança, uma certa de segurança de você ter dinheiro ali na mão. Entendi. Né? Se sente segura mesmo, né? Até psicologicamente. Mas aí pra gente pro encerramento. Quantos ATMs hoje você falou que tem o Banco 24 Horas? 24 mil ATMs grandes como esse aqui e hoje 1.000 Atmos indo a 2.000 até o fim do ano. E aquele Atmo Lite, qual que é a sua expectativa de números pro final do ano? Esse ATM Lite, se é que ainda esse ano vai ser realmente efetivado, porque você chegou a falar de 2.000 até o final do ano dos Atmos. Isso. Existe uma tendência de diminuir o ATM, aumentar o Atmo e aumentar o Atmo Lite? Qual é essa projeção para vocês? Eu não diria que diminuir os ATMs. Na verdade, a gente está fazendo uma troca entre equipamentos que só dispensam dinheiro e equipamentos que também recebem dinheiro. Então, a gente está muito mais trocando o parque, né, e garantindo que um volume maior de equipamentos que a gente tenha nas ruas sejam equipamentos que também sejam recicladores. Né? Hoje a gente tem um pouco menos de 4 mil, dos 24 mil equipamentos que a gente tem, um pouco menos de 4 mil são recicladores e a nossa intenção é chegar a 8 mil. Só lembra aqui que são os recicladores, só para quem não acompanha. Os recicladores são aqueles que permitem também o depósito, né? E que são recicladores porque eles reciclam o dinheiro, né? O varejista que você deposita e o cliente pode sacar essa mesma cédula, né? Então, a gente vai fazendo essa troca no nosso parque e a ideia é expandir muito o Atmo e esse equipamento Light. O equipamento Light a gente já tem demanda de alguns clientes, então a gente entende que a gente deve chegar até o fim do ano com um volume pequeno instalado. Você tem um semestre para isso, eu acho que o ano de mais de implantação. 2026 vai ser o ano do ATM Light, né, digamos assim. Mas esse ano a ideia é a gente chegar no fim do ano com algumas operações que já nos pediram implantadas. Mas o Atmo, sem sombra de dúvidas, eu acho que é onde a gente vai investir. É o grande projeto de vocês. É onde a gente vai investir nos próximos anos. Karine Barros, muito obrigado, diretora comercial aqui da TecBan. Brigadíssimo pela entrevista. Acima de tudo, muito obrigado por aceitar essa loucura nossa de vir aqui fazer uma imersão e trazer um varejista especial, um pouco diferente aqui, imerso na entrevista. Obrigado por aceitar. Seja sempre muito bem-vinda no programa aqui na BMC News. Foi muito bom ter você, muitíssimo obrigado. Um prazer pra gente. É uma alegria falar da TecBan e de como a gente pode servir aí o varejo nacional. Perfeito, muito obrigado. A gente volta daqui um minutinho com o quarto bloco do Varejista. Você fica aí mais um minutinho só, a gente já volta com mais conteúdo assim, muito bom pra você, tá bom? BMC News, informação que gera valor. Até já.